Mas a gente vai introduzir hoje, irmãos, uma nova série de mensagens que a gente vai falar sobre o fruto do Espírito. E para começar a falar sobre o fruto do Espírito, no meu ponto de vista, a gente deve saber quem é o Espírito, o que é que ele faz. Então hoje a gente vai ter uma breve introdução sobre a pessoa do Espírito Santo. Muitas vezes a gente pergunta o que é o Espírito Santo, mas na verdade a pergunta certa é quem é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. E a terceira pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, no texto que a gente leu aqui, nos textos, foram 4 que o nosso irmão Flávio leu, eu queria que vocês me acompanhassem em como a gente pode ver o Espírito Santo nesses textos, e quem ele é e como é a sua obra. A gente começa aqui no capítulo 1, foi o último texto que lemos, capítulo 1, verso 13 e 14. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, veja que nessa parte aqui, no verso 13, a gente vê essa trindade trabalhando. O Pai planejou a nossa salvação. A gente viu isso hoje na EBD, que antes mesmo de sermos formados, Deus já trabalhou no plano da salvação. E além do Pai trabalhar na nossa salvação, o Filho executou essa salvação, morrendo na cruz. E como se isso já não bastasse, já não fosse bom, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, mantém essa salvação em nós. O Pai planejou, o Filho executou, concretizou, e o Espírito aplica essa obra em nós. E aqui Paulo vai usar aqui na carta de Efésios 2 metáforas, que também já vimos hoje. Alguns de vocês já estão craques nessas metáforas, vimos hoje na EBD de manhã com o Murilo. A primeira metáfora é a do selo. No verso 13, ele vai dizer: foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então esse Espírito foi prometido, não é? Se é o Espírito Santo da promessa, ele já foi prometido. E esse Espírito nos sela. E eu gostei muito do exemplo do Murilo, que hoje em dia a gente não usa muito carta, Hoje é zap, é e-mail, tudo digital, Até a Bíblia do pregador é digital hoje. Mas, antigamente, existia-se aqueles selos de cera, onde as pessoas pigavam um pouco de cera ou de parafina na frente da carta, E alguns reis tinham anéis, e o anel tinha o brasão daquele reino. Então ele colocava o brasão naquela cera quente, e a carta estava selada, fechada. Ninguém poderia abrir aquela carta a não ser o destinatário, quem iria receber a carta. Então, ele vai comparar esse Espírito Santo com esse selo. Hoje em dia também em correspondências se coloca selo, nas cartas que vão ser enviadas. Esse selo, irmão, você pode ver aí, no verso 13 ainda, que ele, antes de o Espírito Santo nos selar com a salvação, vem o Evangelho, vem a palavra da verdade. Não há Espírito Santo, irmãos, sem a obra de Cristo primeiro. Não há salvação, não há selo do Espírito Santo, sem que antes haja a obra de Jesus Cristo em nossa vida. Nós precisamos primeiramente crer no Evangelho, obedecer a esse Evangelho, e, enfim, somos selados, guardados pelo Espírito Santo. E também, o Murilo falou bem também sobre o selo, mas eu gostaria de lembrar o que é que significa um selo. Um selo indica, primeiramente, uma propriedade. Hoje em dia, o nosso estado, Mato Grosso do Sul, é um estado que tem muito ainda agronegócio. E muitos de vocês sabem que alguns animais, alguns bois, são marcados pelos seus donos, Esse selo, essa marca, indica que aquele animal é propriedade daquele homem, daquela mulher. Então,
aquele fazendeiro marca, sela o seu animal como forma de marcar a propriedade. E esse Espírito Santo nos marca, nos sela para dizermos: somos propriedades exclusivas de Deus. Assim também como o selo é uma propriedade, ninguém toma algo que tem dono, o selo também indica uma legitimidade. É legítimo. Como gostei muito, Murilo, da sua aula, você pode ver, né? Murilo falou sobre um selo de cartório, né? Um selo de autenticidade. Aquilo ali indica que aquele documento é legítimo, que a sua assinatura é legítima, é autêntica, que não foi falsificada. Então o selo também, além de indicar que nós somos propriedades exclusivas de Deus, o selo também indica que nós somos legítimos. A obra que o Espírito Santo realizou é legítima, é verdadeira e se concretizará no fim dos tempos. Até termos vida, o Espírito continuará trabalhando em nossa vida. Terceira e última coisa que o selo nos mostra é que é algo inviolável. Se alguém viola um selo, o selo não tem validade, não é? Se alguém rasga uma carta que tinha um selo, está violada. Então o selo indica que é algo inviolável. Hoje no Brasil é crime violar uma carta se você não é o destinatário daquela carta. Então nós somos salvos ao crer em Jesus, ao nos batizar em nome dele, e o Espírito Santo foi dado como prova dessa salvação, que ela vai se cumprir no dia de Cristo. Ninguém pode romper esse lacre. Ninguém pode tirar a sua salvação para aqueles que têm o Espírito Santo selados, marcados. E, irmãos, no verso 14, estamos em Efésios capítulo 1, verso 14. Paulo vai lançar a segunda metáfora, a segunda figura de linguagem para explicar esse Espírito Santo em nossa vida. É o diabo tentando aqui. Semana passada ele não conseguiu, tinha outro microfone aqui. Então, o verso 14, ele vai dizer que esse Espírito Santo é a garantia, ou em outras versões, é o penhor. Né? O pessoal mais das antigas vai saber o que é penhor, não é? Quando alguém tem uma joia, não consegue muito dinheiro, então se penhora essa joia para conseguir um valor. Então, Paulo vai usar esse exemplo porque na época dele o selo era muito comum, não é? Para entregar cartas. E Paulo também usa esse exemplo da garantia ou do penhor, porque era algo comum também. O penhor era algo que você pagava, algo que você deixava para alguém, como garantia de que você iria concluir o pagamento e que iria voltar para buscar aquela coisa que você estava comprando. Então, não tenho dinheiro para comprar à vista. Então, eu deixo algo de valor, vou pagando e quando eu concluo o pagamento, eu pego o penhor de volta. Fazendo sentido? Então, esse penhor que é o nosso Espírito Santo, que habita em nós, tinha esse significado comercial de um pagamento adiantado por algo que vai ser concluído. E também, irmãos, nos faz pensar que já fomos salvos, estamos sendo salvos e ainda seremos salvos. Vou explicar. Quanto à nossa justificação, já fomos justificados. O sangue de Cristo já foi derramado, já somos justificados da condenação do pecado. Mas ainda estamos sendo salvos, porque estamos sendo salvos do poder do pecado hoje e amanhã. E ainda seremos salvos, porque vamos ser livres um dia da presença do pecado. Hoje temos o pecado rondando a nossa vida, mas haverá um dia em que esse pecado já não terá poder sobre a nossa vida. Então ainda seremos salvos desse poder do pecado. Fomos salvos, estamos sendo salvos e ainda seremos salvos. Com isso, Paulo está querendo dizer que esse penhor, essa garantia que Cristo deixou, o seu Espírito, ele está dizendo, olha,
eu voltarei para buscar vocês. Assim como o penhor era algo que era deixado para ser concluído no futuro, o Espírito Santo é esse penhor porque mora em nós, habita em nós, está em nós, mas haverá um dia em que Cristo nos buscará e habitaremos com Ele. Irmãos, esse penhor também era usado quando alguém ia casar. Quando alguém ia noivar, se dava um anel de noivado para essa pessoa. Então a mulher recebia um anel de noivado que era como se fosse um penhor. Uma garantia de que o noivo ia concluir aquele casamento. Que o dia do casamento iria de fato chegar. Então é como se Cristo estivesse dizendo, a igreja é a minha noiva. E uma noiva precisa de um anel de noiva, não é? Amém? Então, ele deixa esse anel de noiva, esse penhor, que é o Espírito Santo, para dizer, um dia essa igreja casará comigo, morará comigo. Então, essa é a analogia que Paulo está entregando aqui sobre o Espírito Santo. Ele é o selo que garante que nós seremos salvos. E ele é a garantia, o penhor, de que ele voltará para nos buscar. Agora, irmão, eu quero que você acompanhe comigo, estamos em Efésios capítulo 1. Peço que você vá agora para o capítulo 3, que nós lemos também. Efésios capítulo 3, vamos ler do verso 16 ao 17. Efésios capítulo 3, verso 16 e 17. O texto diz: Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Paulo está dizendo que nós somos revestidos do poder de Deus, fortalecidos pelo poder de Deus. E quem dá esse poder, irmãos? Quem dá esse poder para que nós possamos vencer as batalhas que vêm todos os dias? O Espírito Santo de Deus. Ele age poderosamente na minha e na sua vida. E a grande pergunta que nós devemos fazer é como podemos saber se realmente recebemos esse Espírito Santo em nossa vida. Você já parou para se perguntar isso? Será que eu realmente tenho o Espírito Santo em mim? Já parou para fazer essa pergunta? Qual é a evidência que eu tenho o Espírito Santo? Qual é a prova que eu tenho o Espírito Santo? Eu sei que no dia do meu batismo, a pessoa que me batizou me falou que eu iria receber esse Espírito. Mas qual é a evidência? Qual é a prova de que eu tenho esse Espírito na minha vida? Talvez algumas pessoas vão dizer que é obras espetaculares, obras extraordinárias, milagres, curas, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, irmãos, que você é revestido de poder quando Cristo passa a habitar em seu coração pela fé. E o segredo para entender isso aqui é a palavra habitar. O texto está dizendo no verso 16 que, segundo as riquezas da glória de Deus, Ele nos fortalecerá poderosamente no íntimo por meio do Espírito, isso para que Cristo habite em nós, more em nós, através da fé. E habitar pode ser de duas formas. A primeira é alguém que vai para um hotel, para uma pousada, hoje Airbnb, né? O negócio está chique. Essas casas que nós alugamos, que nós passamos um tempo, não são nossas. Pertencem a outras pessoas, não é? A gente vai lá, paga um valor, mas a gente não pode tirar móvel, pintar a casa, a gente não pode fazer nada. É uma habitação temporária. Mas a palavra que está aqui nesse texto, lá no original, é habitar permanentemente. É quando você tem uma casa que você pode chamar de sua. Uma casa que você pode pintar da cor que quiser.
Uma casa que você pode comprar o móvel e colocar o móvel que quiser. A casa que você pode quebrar a parede, destruir, fazer do jeito que você quer, né, Ruberley? O Ruberley está construindo a casa dele faz uns 20 anos. Mas ele é o dono da casa dele. Ele habita lá permanentemente. Ele tem as chaves da casa dele. E o que esse texto está querendo nos dizer, irmãos, é que o desejo de Paulo é que Cristo habite permanentemente na sua vida. Que Cristo não faça uma morada temporária, que não passe férias no seu coração, mas que Ele habite profundamente e permanentemente na sua vida. Mas para isso, irmãos, respondendo à grande pergunta, como é que a gente sabe se nós temos o poder do Espírito Santo em nós? A resposta é simples. Quem habita permanentemente numa casa tem todas as chaves da casa. Rubelei tem todas as chaves da casa dele. Para que o Espírito Santo habite permanentemente na sua vida, você precisa entregar todas as chaves de todos os cômodos para ele. Ele precisa habitar permanentemente na sua vida. E muitas vezes, irmãos, posso confessar, talvez alguém se identifique comigo, tem certos quartos que a gente diz, Senhor, deixa essa chave comigo. Aqui o Senhor não entra. Não é verdade? Tem certas áreas da nossa vida que a gente precisa, irmãos, abrir mão disso. Precisa entregar a chave na mão dele e dizer, Senhor, importa fazer a sua vontade e não a dos homens, não a minha. Irmãos, uma evidência de que o Espírito Santo habita em você é que você entregue essas chaves nas mãos do Espírito Santo. Para que ele possa jogar fora o que não presta. Para que ele coloque dentro da sua casa, do seu coração, aquilo que realmente serve. Para que ele possa fazer a reforma que for necessária. E o Espírito Santo, irmãos, está nos revestindo de poder quando nós entregamos as chaves do nosso coração a Ele. Irmãos, o ministério do Espírito Santo, o foco do ministério do Espírito Santo é Jesus Cristo. A gente fala que é um ministério cristocêntrico. O Espírito Santo exalta a Deus, exalta o Filho. Cristo deve ser o centro da nossa vida. Ele deve ter liberdade para fazer o que quiser na nossa vida. E outra ideia agora, vamos para o capítulo 4, verso 30. Vá comigo para Efésios capítulo 4, verso 30. Paulo aqui vai repetir a ideia do selo, mas ele vai trazer algumas coisas a mais sobre esse Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30 diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus pode ser entristecido. Olha que coisa interessante. Então ele é uma pessoa. Ele não é algo, mas é alguém. O Espírito Santo pode ser entristecido. O Espírito Santo pode sentir ciúmes. O Espírito Santo tem razão, emoção. Então ele é uma pessoa. E como já falamos, é a terceira pessoa da Trindade. E não menos importante, viu? Não é porque ele é a terceira pessoa que há uma hierarquia, mas eles são iguais. O Pai, o Filho e o seu Espírito. Irmãos, o contexto aqui de Efésios capítulo 4 é um chamado à santidade. Paulo está chamando os cristãos, está chamando a mim e a você a sermos santos. Assim como o Espírito dele é santo. Sempre que a gente resiste a este estilo de vida que o Espírito Santo quer que a gente viva, esse Espírito Santo que nos selou, esse Espírito Santo que nos deu poder, quando a gente reage negativamente ao chamado do Espírito Santo, nós o entristecemos. Você vai se identificar comigo. Quando você peca, o que é que você sente? Alguém? O
que é que você sente quando você comete um pecado, um erro? Tristeza, amargura, né? Arrependimento. E por que a gente sente isso? Porque tem alguém habitando dentro de nós que se entristece. O Espírito habita em você. E quando a gente peca, o Espírito se entristece. E, consequentemente, nós também nos entristecemos. Isso é uma evidência de que o Espírito Santo está em você. Se não doer mais, tem alguma coisa errada, viu? Então, irmãos, muitas vezes a gente se preocupa se a gente está deixando triste nosso amigo, nossa esposa, nosso esposo, fulano, beltrano. Mas a gente muitas vezes não se importa em pensar, será que nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus? Será que nós nos preocupamos em entristecer o próprio Deus, já que o Espírito é dele? Toda vez que nós desobedecemos a orientação desse Espírito, ele se entristece. E, consequentemente, nós também nos entristecemos. Indo agora para o nosso último texto, Efésios capítulo 5, verso 18 ao 21. Efésios capítulo 5, verso 18 ao 21. Paulo vai dizer, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, nesse texto, Paulo vai dar duas ordens, uma negativa e outra ordem positiva. A ordem negativa, como vocês viram, é não se embriaguem com vinho. Se alguém que você conhece, alguém da igreja, é pego, é acometido disso, você vê alguém embriagado, você vai ficar triste, né? Você vai querer ajudar a pessoa. Você vai ver essa pessoa está precisando de ajuda. É um pecado se embriagar. E muitas pessoas se escandalizam. A gente fala muito sobre esse pecado da embriaguez. Porque é uma desobediência a uma ordem explícita. Se embriagou, pecado. Mas quantos de nós olhamos para a segunda parte desse versículo, a segunda ordem desse versículo? Não se embriaguem com vinho, é a ordem negativa. Mas a ordem positiva aqui é, sejam cheios do Espírito. Ou seja, se embriagar é pecado, não ser cheio do Espírito Santo também é. Nós também desobedecemos a Deus quando não nos enchemos desse Espírito. Mas a gente só fala do outro lado. A gente só fala da embriaguez. Quando, na verdade, o texto aqui nos pede que sejamos cheios desse Espírito. Certo dia, alguém procurou um evangelista da igreja, não Augusto, em outro lugar. E disse, olha, evangelista, um dos nossos diáconos está embriagado. Vi ele na praça, estava caído. E agora? O evangelista olhou para ele e perguntou, e os demais diáconos, estão cheios do Espírito Santo? A gente só olha para um lado, a gente só olha para a ordem da embriaguez, mas quantos de nós estamos preocupados em ser cheios do Espírito Santo? É uma ordem também. Irmãos, a gente sabe que essa comparação aqui de Paulo é um pouco estranha. O que é que tem a ver a embriaguez com o Espírito? Mas é simples. A embriaguez, você está sob o controle de algo. Nesse caso, o álcool. Quando você é cheio do Espírito Santo, você está sob o controle de alguém. O Espírito.
Então Paulo está dizendo, não se deixem controlar por as coisas desse mundo, mas deixem-se controlar e ser cheios do Espírito de Deus na sua vida. E qual o resultado disso? Qual o resultado de alguém que é cheio do Espírito Santo? Ele vai continuar no verso 19, dizendo, falando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos, louvando o Senhor de coração e dando graças a Deus Pai por todas as coisas. E também sujeitem-se uns aos outros no temor. Então veja, qual é o resultado de alguém que é cheio do Espírito Santo? Verso 19. Fala-se uns aos outros. Grave essa palavra, grife essa palavra na sua Bíblia. Uns aos outros. Paulo está dizendo que alguém que é cheio do Espírito Santo tem um relacionamento horizontal saudável. É alguém que traz relacionamentos bons dentro da igreja. Não é aquele irmão que fica trazendo problema, confusão, onde chega traz problema. Mas é alguém que tem relacionamento saudável com os outros. Quer ver uma evidência de alguém que é cheio do Espírito Santo? Observe os relacionamentos dessa pessoa com os outros. A segunda parte do verso 19 vai dar outra resposta. É alguém que adora a Deus, que louva a Deus de todo coração. Relacionamento horizontal é bom e o relacionamento vertical dessa pessoa também é bom. É uma pessoa que tem relacionamento saudável com Deus e com o próximo. Terceira coisa que esse texto também nos diz sobre alguém que é cheio do Espírito Santo, no verso 20, é que essa pessoa sempre dá graças a Deus por todas as coisas. É uma pessoa grata. Já viu aquela pessoa que murmura, que reclama de tudo? É uma evidência de que essa pessoa não está cheia do Espírito Santo. Mas alguém que é cheio desse Espírito é grato a Deus, louva a Deus em toda e qualquer situação. Outra evidência, 21. Alguém que é cheio do Espírito Santo se sujeita aos outros no temor de Cristo. Alguém que é arrogante, alguém que não é humilde, alguém que não considera o outro superior a si mesmo, essa pessoa não é cheia do Espírito Santo. Alguém que está com o Espírito Santo transbordando em sua vida, você consegue ver a humildade na vida dela. Você consegue ver ela servindo, se sujeitando aos outros, por amor a Cristo. E eu gostaria de concluir, irmãos, essa mensagem, finalmente concluir. Queria que vocês voltassem comigo para Efésios capítulo 1. Perdão, gente. Fiquem no capítulo 5. É bom que vocês acordam. Efésios capítulo 5, verso 18. A gente vai ficar no capítulo 5. Eu quero que você, se puder e quiser, marcar na sua Bíblia esse versículo 18, na parte que diz: sejam cheios com o Espírito. Essa é a grande mensagem que o Espírito Santo tem para a nossa vida. Sejam cheios do Espírito. Porque, primeiro, o verbo aqui, sejam cheios do Espírito Santo, no caso, em outras versões, enchei-vos do Espírito Santo. Esse verbo, primeiramente, está no plural. Encham-se do Espírito Santo. Então, encher-se do Espírito Santo, irmão, não é só para a liderança da igreja, não é só para quem trabalha nos ministérios da igreja, é para mim, é para você, é para todos. Todos nós devemos ser cheios do Espírito Santo. O verbo está no plural, atinge todos. O verbo também está no imperativo, é uma ordem, não é uma sugestão, não é uma recomendação, é uma ordem, sejam cheios. Enchei-vos, está no imperativo. É obrigação de todos aqui encher-se desse Espírito. Terceira coisa, esse verbo está no presente, mas é um presente contínuo. Encham-se. Você pode ter sido cheio do Espírito ontem. Você pode se encher do Espírito hoje.
mas você precisa se encher do Espírito amanhã também. É um presente contínuo, continua trabalhando. Eu vou ilustrar com a história de Jesus lá em João capítulo 2. Jesus foi convidado para um casamento lá em Caná da Galiléia. Muitos já conhecem esse texto. E chega uma parte do casamento... Está falhando, voltou. Chega uma parte do casamento que falta o vinho. E Jesus pede para os serviçais, para as pessoas que estavam trabalhando naquele casamento, para pegar 6 cestas de pedra e encher com água. E lá no verso 7, ele pede para encher 6 potes de pedra, cada pote cabia cerca de 100 litros de água. E quando Jesus pede para as pessoas encherem aqueles potes com água, para em seguida transformar em vinho, ele pede para encher. Só que o encher lá de Jesus era encher de uma vez só. Encha essas talhas de pedra de água e nunca mais serão mais cheias. Mas aqui em Efésios, o chamado é: encham-se continuamente do Espírito Santo. E também esse verbo, irmãos, está na voz passiva. Isso quer dizer que não é você que se enche, mas é o Espírito que enche você. Nós somos, como o David falou alguns meses atrás, nós somos vasos de barro. Não temos valor algum, mas o valor está no que está dentro do vaso. Então que a gente possa se esvaziar, para que o Espírito possa nos encher e transbordar dele para todas as pessoas. E eu gostaria de finalizar também ilustrando. Em 2 Reis capítulo 4 vai contar a história de uma viúva que estava falando com Eliseu. Essa mulher acabou de perder o seu marido, tinha 2 filhos, e foi pedir ajuda a Eliseu porque não tinha nada em sua casa. E ela diz: Eliseu, os credores já estão batendo na minha porta, estão me cobrando, estão até querendo levar os meus 2 filhos como pagamento. Me ajude. Eliseu olha para aquela mulher e pergunta: o que é que você tem na sua casa? E ela diz: eu não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. Sabe aquelas vasilhas de margarina, Primor? Tinha uma vasilha de azeite. Sinceramente, hoje, essa vasilha de azeite, essa mulher estava milionária, né? Hoje o azeite está caro, né? Então, ela diz: eu só tenho essa vasilha de azeite. E Eliseu diz: olha, vá para os seus vizinhos, peçam outras vasilhas, pega os tapaué de todo mundo e leva para o seu quarto. Feche a porta do seu quarto. Pegue os seus 2 filhos e leve. Pega aquela sua vasilha que tem pouco azeite e comece a encher as vasilhas vazias. E essa mulher começou a encher as vasilhas. E passava para trás, ia enchendo mais. Ia enchendo mais, ia enchendo mais. Enquanto tem vasilha vazia, Deus vai jorrar azeite. Enquanto você deixar o Espírito Santo encher a sua vida, Ele vai continuar enchendo. Aquela mulher só tinha pouco. Isso nos ensina, irmãos, que mesmo com pouco, o Senhor pode fazer muito. Certo dia alguém disse: mas eu só tenho um cajado. Pois é com esse cajado que o Egito vai se dobrar. Certo dia alguém disse: eu só tenho uma pedra desse tamanho. E Deus disse: é com essa pedra que o gigante vai ser derrubado. Outro dia alguém disse: eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Com esses 5 pães e esses 2 peixinhos, uma multidão vai comer e vai sobrar. Sejam cheios do Espírito Santo, irmãos.